Oi, pessoal. Então, nós estamos na semana 3, tá? E quarta-feira nós vamos começar as nossas atividades de ciências, ok? Vocês estão vendo aí a apostila de ciências, a apostila do ano passado, a apostila 4 de ciências. E nós vamos começar aí na unidade 7, tá? Conhecendo o nosso corpo, tá bom? Essa semana nós vamos em ciências, nós vamos da página 3 até a página 11, ok? Vamos começar? Então vamos lá. Aqui a gente tem a apresentação, né, da unidade, e aqui nós temos a página 3. Vou aumentar um pouquinho para eu enxergar, para nós lermos aqui o que vamos estudar. Do que somos formados, como crescemos, como é a organização do nosso corpo. Neste capítulo, você vai viajar pelo mundo microscópico das células e descobrir como elas se organizam para formar o corpo humano, tá bom? Esse assunto é muito interessante, essa parte de ciências, é muito legal de estudar. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa roda de conversa, tá? E nós temos aqui uma fábula, tá? A fábula A Barriga e os Membros. Vamos ler? Então, vamos lá. A barriga e os membros. Certo dia, ocorreu aos membros do corpo que só eles trabalhavam, enquanto a barriga sozinha recebia toda a comida. Eles decidiram, então, fazer uma reunião e, após longa discussão, resolveram entrar em greve até que a barriga concordasse em realizar uma parte do trabalho. Durante alguns dias, as mãos se recusaram a pegar alimentos e a boca se recusou a recebê-los. Passado algum tempo, no entanto, os membros começaram a se sentir fracos. As mãos não conseguiam se mexer, a boca murchou e as pernas nem eram capazes de se sustentar sobre os pés. Assim, os membros descobriram que a barriga que a barriga, a seu modo, realizava uma tarefa importante para o corpo e que todos devem trabalhar juntos e fazer a sua parte para que o corpo possa funcionar, tá? Então, olha só, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Eles fizeram os membros, né? Os pés, as mãos, o braço, a boca. Eles resolveram fazer uma greve. A gente trabalha e a barriga que recebe o alimento não é justo, né? Aí eles pararam de trabalhar. A mão se recusou a pegar o alimento, a boca não queria mais receber o alimento e ficaram assim por alguns dias. Só que eles começaram a ficar fracos. Por que eles começaram a ficar fracos? Porque se a gente não se alimenta, se a nossa barriga não recebe o alimento, os órgãos que estão dentro da nossa barriga, os órgãos do sistema digestório, se eles não recebem o alimento, como que eles vão ter vitamina para conseguir alimentar todo o restante do corpo? Aí as mãos começaram a ficar fracas, a boca ficou murcha, as pernas cansadas.
Por que será? Porque a barriga, os órgãos que tem dentro da nossa barriga, não estavam recebendo alimentos, porque eles resolveram fazer greve, né? Só que eles viram que, peraí, a barriga, ela trabalha sim. Os órgãos que estão dentro da nossa barriga, eles trabalham muito, porque eles recebem o alimento, separam a parte que o corpo precisa, que são as vitaminas, né? Os sais minerais, as proteínas, que vão para o nosso sangue, para alimentar todo o resto do nosso corpo, tá? Então, está aí por que que eles viram que todos têm que trabalhar juntos, cada um fazendo a sua parte, tá bom? Vamos lá. Essa é a página 3. Vamos para a nossa próxima, que é a página 4. Nós temos aqui. Quais são, deixa eu aumentar, porque senão a Pro não enxerga. Quais são as partes do corpo humano citadas na fábula? Então, quais são as partes do corpo humano que foram citadas lá na história, na nossa fábula? Professora, é para a gente responder aqui na apostila? Se couber, sim. Vocês respondem aí na frente da pergunta, tá? Leiam novamente a fábula para vocês verem quais são as partes do corpo humano que foram citadas lá no texto. Vamos lá. As fábulas são textos que, ao final, apresentam um ensinamento, também chamado de moral da história. O que você aprendeu com a fábula que acabou de ler? Eu falei. Tem uma frase lá na fábula que fala, tá? O ensinamento aqui, ó. Assim, os membros descobriram que a barriga, a seu modo, realizava uma tarefa importante para o corpo e que todos devem trabalhar juntos e fazer a sua parte para que o corpo possa funcionar. Qual é a moral da história que a gente pode escrever aí? Aqui, nessa fábula. Qual é a moral da história? Tem tantas assim, tipo, a união faz a força, juntos somos mais fortes e, nossa, várias coisas que vocês podem colocar aí como moral da história. Toda hora, pessoal, fica aparecendo notificações na tela do celular, porque eu não posso desligar a internet, senão eu não consigo abrir a apostila, tá? Vocês me desculpem aí, tá bom? Continuando então aqui, ó. Se você tivesse que dar outro título a essa fábula, qual seria? Se você tivesse que dar um outro nome a essa história que a gente leu, que nome que você daria? Tá? Aí você vai colocar aqui a resposta aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Organização do corpo. Muito bem. Observe os organismos representados nas imagens a seguir. Aí na apostila de vocês vão ver várias imagens. Olha, ó, aqui. A perereca, o cogumelo, o ser humano, né? Que mais nós temos aqui? Peixe, gafanhoto, bromélia, que é uma planta, que também é um ser vivo, né? Olha, cultura de bactérias. Isso aqui é uma placa, tá? Que é vista pelo microscópio. Aí, pelo microscópio, dá para ver as células, tá? Do nosso corpo, tá bom? Quando a gente, por exemplo, vai fazer um exame de sangue, é analisado o sangue através do microscópio. Ele coloca o biomédico, né? Coloca o, o sangue nessa placa e olha pelo microscópio para ver as
células, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e analisar o sangue, tá? Aqui nós temos um outro ser vivo, que é uma árvore chamada Jequitibá rosa. E aqui o elefante, os elefantes, tá? Então, para vocês verem, né? Tudo, olha, anfíbios, plantas, nós seres humanos, insetos, né? Peixes, tudo isto, bactérias aqui, ó. Aqui, ó. As bactérias também são seres vivos, tá? Então, tudo isso daqui são seres vivos, tá bom? Então, vamos lá. Página 5. Nosso corpo é formado por células. Vamos lá. Se na pergunta da página anterior você respondeu que todos os organismos representados nas imagens são seres vivos, acertou. Onde que tá? Ah, tá aqui ó, a pergunta, ó, embaixo, ó. Apesar de serem bem diferentes entre si, todos esses organismos apresentam uma característica em comum. Você sabe qual é? Eu falei, né? Todos são seres vivos. Então vamos lá. Se na pergunta da página anterior você respondeu que todos os organismos representados nas imagens são seres vivos, acertou. Nosso corpo, assim como o corpo dos demais seres vivos, exceto os vírus, é formado por estruturas chamadas de células. As células são as unidades vivas básicas do ser vivo. Todos os seres vivos são formados por células, tá? Professora, dá para a gente olhar assim no nosso braço e ver as células? Não. A célula é só vista através de microscópio, tá bom? Então, vamos lá. Por que aqui falou que os vírus não são formados por células? Aqui do lado, nós temos um quadradinho explicando isso. Os vírus não são formados por células. Eles apresentam uma estrutura bastante simples e são parasitas de outros seres vivos, tá? Então, vírus da gripe, o coronavírus, o vírus da cachumba, o vírus do sarampo, ou vários vírus, tá? Eles não são formados por células, tá? Eles são dependentes, eles são parasitas de outros seres vivos. Eles dependem de um outro ser vivo para eles viverem, tá? Por isso que está acontecendo a pandemia que nós estamos vivendo, tá? Porque o vírus, ele não tá morrendo, porque uma pessoa vai passando para outra e ele continua vivo em outra pessoa. Aí a outra pessoa passa para outra, ele continua vivo em outra pessoa, tá? Por isso que a gente tem que ficar em casa, se cuidar o máximo, higienizar bem as mãos, usar máscara, não ficar em aglomerações, porque quanto mais o vírus passar de uma pessoa para outra, mais ele será resistente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem de célula presente em plantas. Olha como é a célula das plantas, olha. Também não dá para ver olhando na planta, só por microscópio, tá bom? Aqui, ó, nós temos a hemácias, células presentes no nosso sangue. Nossa, professora, é assim? Parece uma argolinha? É assim? Mas quando sai sangue do meu dedo, sai um líquido. Eu não consigo ver essas bolinhas, essas argolinhas. Não consegue mesmo, porque só é visto por microscópio, tá bom?
E aqui nós temos uma célula muito importante. Olha, parece um monstrinho, né? Ó, parece um monstrinho. Isso é um neurônio, tipo de célula presente em nosso cérebro, tá? Essa célula é uma célula, todas as células do nosso corpo são importantes, mas o neurônio são células, os neurônios são células extremamente importantes, tá? Porque aqui, tá? Dentro do nosso cérebro é comandado todo o nosso corpo. É comandado o movimento das mãos, é comandado a visão, o olfato, o paladar, a audição. Tudo é comandado pelo cérebro, tá? Batimento do coração, funcionamento do sistema digestório, tudo, tudo, tudo. Se você levantar o braço, é porque o cérebro comandou. Você levanta o braço porque o cérebro recebe uma mensagem que você vai levantar o braço. Aí ele levanta o braço, tá? Tudo é comandado pelo cérebro. E aí dentro do nosso cérebro tem um monte desses monstrinhos aqui. Monstrinhos é modo de falar, tá, gente? Um monte de neurônios que comanda todo o nosso corpo, tá bom? Vamos lá. As células são as unidades vivas básicas da vida porque são capazes de realizar todas as funções vitais e de se reproduzirem. Por isso, estudá-las é a chave do aprendizado sobre a própria vida, tá? Então, o início da nossa vida, quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, o início da nossa vida é através de célula, tá? As células vão formando o bebê, vão formando a cabecinha, o corpo, os ossos, a mão, os dedinhos, os olhos, todos os órgãos dentro do corpo, tudo é formado por célula. O tamanho das células é variável e grande parte delas é microscópica. Aquilo que eu falei, só dá para ver através do microscópio. Ou seja, não é possível enxergá-las sem a ajuda de um microscópio. Página 5, vamos para a página 6. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Você já estudou que os microscópios são instrumentos que apresentam lentes de aumento, as quais possibilitam a visualização de algo que é invisível a olho nu. É o que eu falei para vocês. Não adianta você olhar para o seu braço e falar: nossa, eu tô vendo todas as células da minha pele. Não dá para ver, tá? Só através deste aparelho aqui, que é o microscópio, tá bom? Olha as partes do microscópio. Aqui em cima nós temos a lente ocular, tá? Aqui nós temos embaixo as lentes objetivas, tá? Aqui é onde coloca-se a lâmpada, tá? Aqui nós temos, do outro lado, aqui, botão para ajustar a nitidez. Então, como que funciona? O biomédico, né? Ou mesmo, nós mesmos, é que o microscópio custa caro. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos um microscópio na sala, nós poderíamos usar o microscópio para ver as células? Claro que sim, tá? A gente olharia através daqui, da lente ocular, a gente olha através aqui. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem tipo de uma plaquinha aqui, ó. Aqui é colocado aquelas lâminas para a gente ver a célula, né? Aqui, ó, nós temos as lentes, tá?
que elas são giradas, essas lentes, por esse botãozinho aí, que vai regulando para ficar bem visível a lâmina que está sendo analisada, tá? E aqui a luz, né, para iluminar. A luz vem de baixo para cima, iluminando, e aí a pessoa vai girando o botãozinho, essas lentes vão girando também, até ficar o foco bem certinho para a gente poder ver através do microscópio o que a gente tá, se a gente estiver vendo, por exemplo, uma lâmina com sangue, a gente vai ver as hemácias, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, como o sangue é formado. Se nós estivermos vendo um outro tipo de líquido, não sei, uma saliva, passa um cotonete na boca, na gengiva, tira a saliva, passa na lâmina e coloca no microscópio. Você vai ver as bactérias que tem dentro da nossa boca, tá? Professora, tem bactéria dentro da boca? E muitas, muitas. Por isso que a gente precisa escovar os dentes após as refeições, escovar os dentes quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, tá? Antes de dormir. Porque tem muitas bactérias na nossa boca, tá? Vamos lá. Então, já vimos o microscópio. Vamos lá, vamos lá. Aqui, nós temos um microscópio desenvolvido por Hans e Zacharias Janssen, em 1595. Olha como era o microscópio quando ele foi criado pelos cientistas Hans e Zacharias Janssen, em 1595. Muito tempo, né? Os microscópios nem sempre foram parecidos com o da imagem acima, nem sempre foram assim. A invenção do microscópio é atribuída aos holandeses Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, por volta de 1595. No início, o instrumento era considerado um brinquedo ofertado à realeza para observação de objetos pequenos. Olha que interessante. Olha como era o microscópio quando ele foi inventado, tá? Então, só a realeza tinha esse aparelho aqui para enxergar coisas pequenininhas. Só para isso. E hoje nós temos este aparelho que é muito usado na medicina, tá? Então, vamos lá. No final do século XVII, um comerciante holandês de tecidos chamado Anton van Leeuwenhoek. Nossa, esses nomes, vou te falar, hein? Leeuwenhoek. Meu Deus do céu. Vamos lá. Fez descobertas significativas usando microscópios bem simples de apenas uma lente. Ele observou pela primeira vez micro-organismos e as células vermelhas do sangue. Aqui nós temos um QR Code. Se você for curiosa, você pode apontar a câmera do seu celular nesse QR Code e você vai assistir um negócio super legal, tá? Fica a dica. Vamos lá. Olha aqui, ó, o aparelho que ele usou para observar micro-organismos, né? E células vermelhas do sangue. Olha só como era antigo. Agora é tudo moderno, né? Olha só. Vamos lá. Essa foi a página. Opa, peraí, gente. Saí da apostila aqui. Espera só um pouquinho que eu vou voltar. Ah, professora. Não era para você sair da página, mas o dedinho escapou.
Vamos lá, voltamos. Essa é a página 6. Vamos para a página 7. Quase na mesma época do nome lá, né, do Leeuwenhoek, o inglês Robert Hooke desenvolveu um microscópio de 2 lentes, no qual analisou fatias bem finas de cortiça e observou que ela era formada por pequenas cavidades semelhantes a favos de mel. Robert Hooke chamou essas cavidades de poros ou pequenas celas, de onde veio a denominação célula. Olha o microscópio que ele utilizou. Aqui o microscópio já tinha 2 lentes, tá? E ele pegou um pedaço de cortiça. Olha só, o que é cortiça, professora? Eu nunca vi cortiça. Cortiça é um material de que são feitos as rolhas. Sabe rolha de pôr na garrafa de vinho? Vocês já viram rolha? Aquilo é cortiça, tá? E ele pegou um pedacinho bem fininho daquilo, colocou no microscópio e ele viu essa imagem aqui, ó. Olha só, olha o que ele viu. Olha como era a cortiça. Parecia um favo de mel, né? E ele chamou esses pedacinhos aí, esses favinhos aí, esses quadradinhos aí, de celas. Daí vem o nome células, tá bom? Vamos lá. Microscópio de Robert Hooke e desenho feito por ele da cortiça vista ao microscópio em 1665. Continuando, vamos ver, olha isso daqui. Vamos lá. Vamos ver do que se trata. No início da década de 1930, aí nós já estamos no século 20, tá? 1930, o alemão Ernst Ruska desenvolveu o microscópio eletrônico, que possibilita ampliações de até 1 milhão de vezes. Olha só, gente, como que é importante o trabalho dos cientistas na descoberta, no desenvolvimento, no aprimoramento dos aparelhos, tá? Agora, esse aparelho do Ernst Ruska, ele conseguia aumentar 1 milhão de vezes. Atualmente, os microscópios estão bastante avançados e são muito usados em diversas áreas, como medicina, biologia e engenharia. Professora, engenharia? Para que o microscópio é usado na engenharia? Na medicina, tudo bem, porque ele vai analisar células do nosso corpo, ver se tem alguma doença no sangue, na urina, tal. Na biologia, também, tudo bem. Biologia, usar o microscópio para analisar as células de plantas e tal, tá bom. E na engenharia? Para que é usado o microscópio? Para que será? E aí, vamos pesquisar? Vamos pesquisar? Quem é curioso? Ó, gente, vocês sabem que eu gosto de aluno curioso, tá? Quem é curioso vai pesquisar isso daí, tá? Vai entrar lá no Google e vai digitar assim, ó. Para que é usado o microscópio na engenharia? E aí vocês vão me contar depois, tá bom? Não precisa escrever, não. Leia a pesquisa, leia o que você pesquisou, depois você me conta por quê, tá? E olha isso daqui, olha esse aparelho, tá? Esse aparelho aqui é o que o Ernest Ruska, tá?
desenvolveu. Ó, microscópio eletrônico desenvolvido por Ernest Ruska. Olha o tamanho disso daqui. Olha, enorme. Enorme, né? Bem diferente do que nós temos atualmente, tá? E o de hoje, o atual, é muito mais desenvolvido, muito mais potente, tá bom? Mas as coisas foram evoluindo, vocês podem perceber, né? Olha, antes era assim, depois veio ser assim, depois ficou assim, depois ficou assim, até chegar no que a gente tem hoje, tá bom? Vamos lá para a página. Estamos na 7, vamos para 8. Características das células. A maioria das células compartilha uma estrutura básica. São formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, se eu perguntar um dia assim para vocês, se eu fizer um Google Forms com umas perguntas de ciências assim para vocês e perguntar assim, escolha a alternativa em que se encontram todas as partes da célula. Ó, as partes da célula. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Agora nós vamos ver o que é cada um. A membrana plasmática tem a função de proteger as células, permitindo a troca de substâncias com o meio em que se encontram. Então, ela protege a célula. Ela é em volta da célula, protegendo. É uma membrana. Membrana é uma coisa bem fininha que protege a célula. O citoplasma é formado por uma mistura gelatinosa que preenche o interior da célula. Nele existem pequenas estruturas denominadas organelas celulares, as quais desempenham importantes funções como produção e transporte de substâncias, respiração e digestão. Olha como a célula é importante. E, finalmente, o núcleo. O núcleo é a parte responsável por controlar as atividades da célula. É no núcleo que fica armazenado o material genético, responsável pelas características hereditárias de cada ser vivo. Tá? Olha só. O que são características hereditárias? Por exemplo, tá? Alguém já deve ter falado assim para você: nossa, como você parece com seu pai, mas você tem os olhos da sua mãe. Isso são características hereditárias, tá? A gente tem alguma coisa do nosso pai, alguma coisa da nossa mãe, tá? Alguma característica no rosto, no jeito de falar, no jeito de se comportar, tá? Isso são características hereditárias. Olha só o que está explicando aqui, ó. Características hereditárias, características passadas de pais para filhos. Olha um outro QR Code aqui, ó. Se você apontar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, você vai aprender muito mais sobre a célula. Tudo bem? Já vimos então como é formada a célula, né? Membrana plasmática, plasmática, citoplasma e núcleo. Vamos lá. As células podem apresentar formas e funções bem variadas. Ah, deixa eu mostrar aqui essa foto aqui para vocês. Pera. Olha aqui, ó. Claro que isso é uma visão microscópica, tá? Então, nós temos aqui, ó, a membrana plasmática que fica bem aqui, ó, em volta da célula,
protegendo a célula, tá? Aqui, o centro da célula, o núcleo, e essa parte aqui em volta, que fica em volta do núcleo, é o citoplasma, ok? Vamos voltar lá, vamos ler aqui. Célula presente na parte interna da boca, vista ao microscópio, com aumento de 250 vezes e colorida artificialmente. Professora, então a célula da nossa boca não é roxa, assim, né? Não. Isso daqui é uma coloração artificial, tá? É feito por como fala? Por computador, tá? A célula da nossa boca não é roxa desse jeito, tá? Isso é uma coloração artificial, não é natural, tá bom? Vamos lá. As células podem apresentar formas e funções bem variadas. Observe alguns exemplos. Olha aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. Células musculares responsáveis pelo movimento dos músculos. Então, ó, os músculos, braço, olha, ó, não tô com o tchauzinho mole não, hein, ó, tô fazendo ginástica. Então, isso aqui é um músculo, tá? As células que estão aqui dentro do meu músculo são assim, como está aí, ó, tá? Olha aqui, outro tipo de célula. Adipócitos, células que armazenam gordura. Ai, gente, essa célula aí eu não posso mostrar para vocês, não. Tem um monte na minha perna. Mas eu tô cuidando, viu? Tô fazendo ginástica, tô fazendo regime. Mas, sabe quando você passa a mão assim numa perna, um pouco assim, mais gordinha? Aí você sente umas bolinhas? São as células de gordura, tá? Professora, tem jeito de acabar com essa célula de gordura? Para não ficar com a perna feia, a barriga feia? Tem. Não comer bobeira, não comer porcaria, não comer tudo que é gostoso, né? Tudo que é gostoso engorda, tudo. Coca-Cola, né? McDonald's, batata frita, chocolate. E isso tudo forma a célula de gordura, a célula adiposa, tá? Adipócitos, e também chamada de célula adiposa, tá bom? Aqui na minha perna tem algumas bolinhas dessa, mas eu estou tratando, estou fazendo o tratamento e eu vou acabar com elas. Já tô acabando. Vamos lá. Células da parede intestinal responsável pela absorção de nutrientes. Olha, dentro do nosso intestino. Dentro do nosso intestino, que faz parte do sistema digestório, tá? É uma parte do sistema digestório. Quando nós estudarmos lá o sistema digestório, nós vamos estudar todos os órgãos desse sistema. E um dos órgãos é o intestino, tá? Então, essas células da parede do intestino, ela é responsável pela absorção dos nutrientes. Os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Por isso que a gente tem que ter uma boa alimentação, tá? Uma alimentação rica em vitaminas, proteínas, uma alimentação equilibrada, tá? Não comer, assim, aquele pratão enorme, né? Não comer... Professora, eu adoro comer batata frita. Eu não vou poder comer batata frita porque eu vou ficar com aquelas bolinhas de gordura na minha perna? Não, gente, não é assim, tá? Se você comer uma vez, né, batata frita, uma vez por semana, uma vez por mês, batata frita, ovo frito, bolinho que a mãe faz fritinho, gostosinho, não vai
Mas se você comer todo dia só porcaria, porcaria que eu falo é alimento não saudável, você vai ficar com obesidade, sim. E isso pode prejudicar o seu corpo, a sua saúde, tá? Então, essas células aqui estão na parede do nosso intestino e elas são responsáveis pela absorção dos nutrientes que o nosso corpo precisa. Vamos lá, estamos na página 8, vamos para a página 9. Para que um organismo possa crescer, as células se dividem formando novas células, além de garantir o crescimento dos organismos, a divisão celular possibilita a substituição de células que morrem e precisam ser repostas. Professora, a célula morre? Morre. Aham. Tá? Mas nasce outra no lugar. Tá bom? Elas se dividem e se multiplicam, mas a célula morre, tá? Vocês já viram falar? Ah, eu vou fazer uma esfoliação no meu rosto com um creme especial para tirar as células mortas. Para tirar a célula que não está mais fazendo bem para o nosso corpo. Tira, remove com um cremezinho lá esfoliante, tira a célula morta, as outras vão se dividir, se multiplicar e vai ficar tudo célula bonitinha, tudo novinha, tá? Professora, e dentro do corpo, como que nós vamos fazer? Aí não dá para você, o próprio corpo remove a célula que não serve mais e as outras se multiplicam e se subdividem e formam novas células, tá? Então vamos lá. Contudo, antes de se dividirem, as células precisam duplicar todas as suas estruturas importantes, garantindo que as novas células fiquem completas. Então, gente, não se esqueça. A célula completa, ela tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, elas podem se dividir sim, tá? Formar outras células, se duplicar, formando novas células, mas elas têm que ser células completas, tá? Então, vamos lá. Olha lá, ó. Aqui do lado, nós temos, ó. Olha como se dá a divisão celular. Representação esquemática de uma célula se dividindo em duas. Então, aqui nós temos uma célula, tá? Em volta dela, a membrana plasmática. Aqui dentro, o citoplasma. E aqui no centro, o núcleo, tá? Olha a divisão celular. Ela pode se dividir e formar mais duas células. Só que elas têm que estar completas. Membrana, citoplasma e núcleo. Ok? Vamos lá. Continuando. Existem seres vivos, como as bactérias, que apresentam uma única célula, a qual desempenha todas as funções, como alimentar-se, reproduzir-se e respirar. No entanto, a maioria dos seres vivos é formada por várias células, as quais são especializadas em determinadas funções e atuam juntas para a manutenção de todo o organismo, tá? Então, nós, seres vivos, seres humanos, plantas, animais, insetos, nós, pessoas, nós, seres vivos, somos formados de várias células. E cada célula tem a sua função, tá? Tem célula que tem a função da reprodução, tem célula que tem a função da respiração, tem célula dentro do nosso corpo que a função dela é captar, absorver nutrientes para o corpo, ok? Tem célula aqui dentro do nosso cérebro, tá? Que dão os
os comandos para o nosso corpo. Mas tem seres vivos que são formados por uma única célula, que faz tudo, tá? Olha só. Olha o que nós temos aqui, ó. Essa foto aqui. Tá vendo isso aqui? Ó. Olha só. As bactérias são formadas por uma única célula. Imagem vista ao microscópio eletrônico com um aumento aproximado de 13.000 vezes. Olha, isso daqui é uma bactéria, tá? Professora, a bactéria sempre é ruim? Sempre ela causa doenças no nosso corpo? Não, não. Tem bactérias que são boas, tá? Professora, como assim? Vocês já ouviram falar, e vocês já ouviram falar, e eu acho que vocês já tomaram, tá? Vocês já ouviram falar de Yakult? No Yakult, vocês não veem. É um líquido, é gostoso pra caramba, mas dentro daquele líquido, se a gente colocar no microscópio, nós vamos ver vários lactobacilos, tá? Que são bactérias boas que fazem bem para o nosso intestino. Incrível, né? Mas é verdade. Dentro lá do Yakult, e tem outras marcas também que eu não sei o nome, mas eu gosto muito de Yakult. E faz muito bem pro corpo. Mas não é para tomar 5 Yakult por dia. É para tomar 1 por dia, tá? Dentro daquele líquido tem os lactobacilos, que são bactérias boas, que vai fazer o nosso intestino funcionar de uma forma adequada. Os lactobacilos vão fazer uma limpeza na parede do intestino. É muito interessante. Então, não tem bactéria só ruim. Tem bactéria boa também, tá? Vamos lá para nossa outra foto, que está aqui. Ó, crianças aqui correndo, brincando. Olha só. Nosso corpo é formado por muitas células. Deixa eu virar aqui na minha apostilinha. Então, nós temos aqui, nós, seres humanos, vocês, crianças, vocês todos são formados, inclusive eu, de células. Muitas células. Nosso corpo todo, tá? Estamos na página 9. Vamos para a página 10. Vamos lá? Atividades. Leia o texto sobre as estruturas básicas que formam os seres vivos, as células. Vamos ler. Nosso corpo é formado por células, as quais diferem no tamanho e na forma, mas apresentam algumas partes em comum. As células podem se dividir formando 2 novas células, exatamente iguais à original. Aquela que se dividiu e formou 2, aquelas 2 são exatamente iguais àquela lá que se dividiu, tá? O corpo humano é constituído por vários tipos de células e cada uma delas tem uma função. Lembra que eu falei? Por exemplo, as células musculares se contraem e relaxam para a realização dos movimentos. Já as hemácias realizam o transporte de oxigênio para todas as outras células do nosso organismo, tá? As hemácias. Ai, meu Deus do céu, quando aparecem essas coisas na tela eu fico muito brava. As hemácias que estão dentro do nosso sangue, elas transportam o oxigênio para todas as outras células do nosso corpo. Tá bom? Vamos lá. Lemos o texto, agora vamos completar aqui.
Agora complete as frases com as palavras que aparecem em destaque no texto. Vocês viram que aqui no texto algumas palavras estão escritas em negrito? Ó, tem algumas palavras aqui escritas em negrito. Vocês vão pegar essas palavras que estão aqui no texto e completar aqui as frases. Então, por exemplo, letra A. As células diferem uma das outras no quê? Tananã, na, tananã, e, na, tananã. As palavras estão aqui no texto. Vocês vão procurar e colocar lá, completar na frase. Letra B. As células podem se, tananã, originando duas novas células. Tá, a palavra tá lá. Letra C. As células, tananã, atuam no movimento do corpo. As células, tananã, atuam no movimento do corpo. D. Tananã, um tipo de célula do sangue transportam oxigênio para todo o corpo. Todas as palavrinhas que vocês vão completar aí estão lá no texto. Procure lá e complete as frases, ok? Deixa eu virar aqui. Número 2. A ciência se transforma ao longo do tempo. Vocês viram, né? Como vai se transformando, se desenvolvendo, se progredindo ao longo do tempo. E o conhecimento vai sendo construído com base nos estudos e nas observações de várias pessoas. Um exemplo disso é o desenvolvimento do microscópio. Lembra como eu mostrei para vocês como era o primeiro, depois como era o outro, até chegar no microscópio que nós temos atualmente? Então, olha só. Desenvolvimento do microscópio que passou por diversas transformações desde que foi inventado. Enumere os acontecimentos referentes à história do microscópio de acordo com a ordem em que ocorreram. Lembra que eu falei para vocês, ó, esse daqui foi o primeiro, depois esse. Então, olha só, vocês vão colocar número 1 para o que aconteceu primeiro. Número 1 para o que aconteceu primeiro. Número 2 para o que veio depois. Número 3 para o que veio depois. Número 4 para o que veio depois. Então, olha só. Letra A. Robert Hooke melhorou o microscópio primitivo de Leeuwenhoek e, com base em suas observações, surgiu o termo célula. Isso daí aconteceu número 1, número 2 ou número 3? Número 4. Professora, eu vou ter que voltar lá na apostila, lá na página, para eu ver, para eu lembrar. Claro, você vai ter que voltar lá para você lembrar, tá? Letra B. O microscópio eletrônico foi desenvolvido. Esse tipo de microscópio possibilita uma ampliação muito maior que a dos microscópios comuns. Isso aconteceu primeiro de tudo? Isso aconteceu em segundo lugar? Em terceiro lugar? Em quarto lugar? C. Os holandeses Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, desenvolveram o primeiro microscópio. E aí? Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Letra D. O estudo das células possibilitou uma ampla compreensão sobre a vida. E aí? Isso aconteceu primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Beleza? Volta lá na página e vai ler e pesquisar lá na página e procurar para poder colocar os números aqui nos parênteses, ok?
Vamos para a página 11, nossa última página dessa semana. Atividade 3. Sobre as estruturas básicas que formam os seres vivos. Complete a cruzadinha a seguir. Olha só, eu adoro fazer cruzadinha, gente. Amo. E aqui nessa cruzadinha, no centro da cruzadinha, nós temos a palavra células. E aí tem as palavras para vocês completarem. Letra A, B, C, D, E, F e G. Para vocês completarem as palavras que vão aqui, nós temos que ler aqui. Então, vamos lá. Letra A. Região responsável pelo controle das atividades da célula. E aí? Qual região é essa? A célula, nós vimos que tem 3 partes importantes. Cada parte tem a sua função. A membrana plasmática, ela protege a célula. O citoplasma faz o quê? O núcleo faz o quê? Fala a palavra, fala o que é. Você vai lá na página onde tem as partes da célula e vai procurar qual é a região responsável pelo controle, pelo controle das atividades da célula. Eu não vou falar a resposta para vocês. Vocês são inteligentes para voltar lá e procurar a resposta. E aí vocês vão colocar a resposta aqui na letra A. Dica: a terceira letra da palavrinha é a letra C. O que será que é, né? Então, eu não vou falar. Letra B. Exemplo de organismos formados por apenas uma célula. Aí vocês vão lá e vão colocar na letra B. Ó, dica. Tem essa letra aqui na palavrinha. Eu sei qual é. C. Células que atuam no movimento do corpo. Células que atuam no movimento do corpo. Lembra que eu falei do movimento do corpo? Então, não vou falar mais nada. Letra D. Células alongadas e ramificadas presentes no cérebro. Como é que é o nome dessa célula? Aí vocês vão colocar o nome dela na letra D, aqui na cruzadinha. Dica: terceira letra é U. Letra E. Região da célula com aspecto gelatinoso, localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. O que tem entre o núcleo e a membrana plasmática? Como chama? Vocês vão colocar na letra E. Ó, dica, ó. Tem L na palavra. Tem L na palavra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Letra F. Envoltório. Olha que palavra mais chique. Envoltório que protege e delimita a célula. Envoltório. Como que chama? Eu falei. Aí vocês vão colocar o nome na letra F. Dica: tem A na palavra. Tem A na palavra. E esse pedacinho aqui, ó, é um espacinho que você tem que dar. Nesse quadradinho laranja, você não pode colocar letra. Então, ó, essa palavra, essa resposta é formada por 2 palavras. Então, ó, tananana, tananana, tá? Não vou falar, não. Letra G. Processo que garante o crescimento e a renovação das células do organismo. Como chama esse processo, hein?
Ai, acho que eu vou ter que voltar lá na folha para olhar, né? É, vai ter. E aí você vai completar a letra G. Dica: tem S na palavra. E esse último quadradinho aqui, ó. Esse último quadradinho aí. Esse último quadradinho aqui é o espaço. Então, essa resposta tem duas palavras, ó. Começa aqui, ó. Tananana. Ai, professora, não faz isso. Volta lá no lugar. Ó, uma palavra aqui, que vem até aqui. Aí tem um espacinho e a outra palavra aqui. Eu não vou falar a resposta, não. Vocês vão procurar. 4, que é o nosso última atividade de hoje. O corpo humano é formado por trilhões de células com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre esse assunto, marque as alternativas corretas. Marque as alternativas corretas. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui que eu coloquei. Letra A. As células são as unidades básicas da vida? Eu falei. Volta o vídeo, escuta o que eu falei. Isso daí, essa frase, ela está correta ou não? Se ela estiver correta, se você achar que ela está correta, você vai fazer um xizinho aqui em cima da letra A, ok? Se você achar que não está correta, você não vai colocar nada. B. A maioria das células é vista a olho nu. A maioria das células você olha assim e vê. Isso é verdadeiro? Isso está correto? Se tiver correto, se você achar que é correto, depois de tudo que eu falei, você vai marcar. Se você achar que não é correto, você não vai marcar. Letra D. No corpo humano, existe somente um tipo de célula. Será que é certo? Será que está correto? Letra D. Não, letra E. Os neurônios são as células vermelhas do sangue que transportam o oxigênio pelo corpo. Os neurônios, eu falei deles, eu mostrei os neurônios, falei onde eles estavam no nosso corpo. Os neurônios são as células vermelhas do sangue que transportam oxigênio pelo corpo? Isso está correto? Se você achar que está correto, depois de tudo que eu expliquei para você, você marca. Se você achar que não está correto, você não marca, ok? E assim nós terminamos a nossa parte de ciências dessa semana. Agora preste atenção no que eu vou falar para vocês, porque o ano passado foi uma doideira. Não é para tirar foto de tudo, é para tirar a foto só da página de atividade. Então, vocês só vão mandar para mim a foto das páginas 10 e da página 11. É só essas duas fotos que eu quero, página 10 e 11. O ano passado mandavam a foto de tudo, do texto, de tudo. Não precisa. É só para mandar a foto da página que vocês fizeram a atividade. Tudo bem? Lá no início, quando a gente começou a aula, tinha lá a parte da roda de conversa, que eu já estou chegando lá, que tem lá umas coisas para a gente responder. Aqui, ó, na roda de conversa aqui, ó, tem umas perguntas aqui que era para a gente responder aqui, e tem uma pergunta aqui embaixo que também é para a gente responder. Essa página é para tirar foto? Sim. Ok? Então, vocês vão mandar foto para mim
das páginas, ai, professora Elaine, das páginas 1, 4, 10 e 11. Somente isso. Tudo bem? Beijo, pessoal. Bons estudos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me procurem. Estudem. 5º ano é, pauleira. Tem muita lição, tá bom? Vamos ter bastante força, bastante fé, bastante animação, tá? Bastante motivação para que a gente estude, porque a gente vai ter que estudar bastante, tá bom? Aguardo as fotos das atividades de vocês e até a próxima aula. Tchau!